A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, todos os nossos telespectadores que estão aí, eu desejo cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus, e que essa paz do mesmo esteja sobre a sua vida, esteja na sua casa e com toda a sua família. É um prazer estarmos em mais um programa Âncora da Esperança, entrando aí no seu lar para levar a palavra de salvação, a palavra de vida, a palavra de esperança para você. E no programa de hoje estamos mais uma vez com convidados especiais com o objetivo de levar a palavra de Deus para você. Mas para nós darmos continuidade ao programa, vamos, como de costume, estar orando. Eu convido você que está aí do outro lado a, nesse exato momento, orar conosco. Vamos orar para iniciar esse programa. Amém? Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer por mais um programa que o Senhor nos concede de estarmos neste sábado aqui, Senhor, nas redes sociais, levando a palavra do Senhor para as vidas que estão ali do outro lado, os nossos queridos telespectadores. E desde já que através do programa de hoje, vidas possam ser impactadas pelo ensinamento da Tua palavra. Sê conosco, Senhor, e nos dê um programa abençoado para a glória do Teu santo nome. Fique conosco em nome de Jesus, é o que te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Bom, pessoal, estamos hoje, mais uma vez, com o pastor Sidney Oliveira, o mesmo que é um dos nossos pastores aqui auxiliares aqui no campo, da nossa igreja Assembleia de Deus Missão aqui em Canaã dos Carajás, e também com a nossa querida irmã, a cantora Cristiane Matos, que vai estar adorando ao Senhor Jesus através do louvor. Mas pastor Sidney, fica à vontade. A paz do Senhor, Heraldo, a paz do Senhor, cantora Cristiane, a paz do Senhor, você, nosso telespectador que está aí, pronto para ouvir a palavra do Senhor e também, junto conosco, adorar, render louvores ao trono da graça do Senhor Jesus Cristo. Heraldo, é um prazer estar de novo aqui com vocês, para assim falarmos um pouco da fidedigna palavra do Senhor. Glória a Jesus. Eu creio que o Senhor novamente aqui, pastor, será uma bênção, e assim como na vez anterior que o Senhor esteve, não é? Vamos estar levando a palavra para os nossos telespectadores. Irmã Cristiane, fique à vontade também. A paz do Senhor, povo de Deus. Para mim também é um motivo de alegria estar aqui, né? Para juntos levarmos a palavra do Senhor através do louvor. Que vidas possam ser impactadas através deste programa. Glória a Jesus. E como de costume, os nossos programas têm um tema poderoso, especial, um tema impactante. E o tema de hoje nós queremos chamar a sua atenção, meu caro telespectador, meu irmão e minha irmã que está aí do outro lado. O tema de hoje é um tema que nos alegra, nós como servos e servas de Deus, nos alegra porque vai falar sobre a volta do nosso Jesus. E eu gostaria que o pastor Sidney fosse mais preciso e mais direto com o tema. Se eu posso ficar à vontade para falar para a gente. Presbítero Heraldo, o tema ele é muito enfático, é contundente ao ponto de chamar a nossa atenção e também mexer com a nossa mente, a nossa intelectualidade, porque se trata da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que esse tema ele é tão importante para todos nós, não só aqui no programa Âncora da Esperança, mas oxalá que todos se voltassem para a temática que é necessária para esse último momento, essas últimas horas da igreja na terra. Glória a Jesus. Ele está voltando. É o tema do programa de hoje. Eu vou fazer questão de repetir. Ele está voltando. Então você que está aí do outro lado, se aconchegue melhor aí no seu sofá, no seu carro, não sei onde você está, porque nesse momento nós vamos, através do pastor Sidney, falar sobre a volta do nosso Jesus. Mas para darmos continuidade ao programa, já vamos estar ouvindo o primeiro louvor, a nossa querida irmã cantora Cristiane. Não é isso? Vamos estar ouvindo a serva de Deus adorando a nosso Jesus. Aleluia. A grande viagem. Um dia tu
dia Jesus, Ele voltará. Um dia sim me bastará. Um dia eu vou subir ao céu, deixar este torrão ao léu. Não quero saber de ficar. Um dia eu voarei, de asas não precisarei, foguete ou disco voador. Apenas eu atenderei ao vinde do Senhor. A força que atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar, louvando então eu partirei ao doce e eterno lar, a casa do meu rei. Aleluia. Esse dia brevemente chegará. Aleluia. A força que atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar, louvando então eu partirei ao doce e eterno lar, a casa do meu rei. E a gravidade eu vencerei, e face a face eu verei a Jeová. Pastor Sidney, ele está voltando, é o tema do nosso programa de hoje. E esse hino foi um hino bem direto, não é isso? A cantora Cristiane falou, chamou a nossa atenção através do louvor, chamou a sua atenção que está aí do outro lado, porque um dia nós encontraremos com o Senhor nos céus. Mas como é um tema bem bonito, um tema que nos alegra, pastor Sidney, eu gostaria que nesse momento o senhor ficasse à vontade. Nós vamos aproveitar esse tempo para a gente explanar um pouco mais desse tema que é muito forte. Presbítero Heraldo, cantora Cristiane e telespectador que está aí nos assistindo, eu quero também desejar um excelente sábado para todos vocês, que Deus continue abençoando a todos de uma maneira extraordinária. Então, eu quero agradecer ao nosso presidente, pastor José Hamilton, eu quero agradecer a nossa líder maior, a missionária Alzira, por este honroso convite de mais uma vez estarmos aqui para explanar a palavra do Senhor nosso Deus. Então, esse tema, ele é um tema muito impactante. Eu quero aqui também agradecer, pela vida da cantora que nos trouxe aqui um louvor que está coerente com o tema ou com o programa de hoje. Queridos, o texto pelo qual nós vamos nos basear é exatamente Lucas, capítulo de número 10. Se você está próximo de um exemplar bíblico, encontre aí Lucas, capítulo de número 10, o versículo específico é o 35, versículo 35 do capítulo de número 10
segundo escreveu o evangelista Lucas, que diz assim: e partindo ao outro dia, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que tu gastares a mais, eu te pagarei quando eu voltar. Meus amados, eu quero ser fiel ao tema deste programa. Eu quero ser fiel à temática deste programa Âncora da Esperança, na data de hoje, no dia de hoje. E para isso, eu quero basear-me nesta parábola contada por Jesus. Nós não podemos, presbítero Heraldo, precisar quantas parábolas Jesus contara, porque alguns acreditam que ele contou 38, outros até afirmam dizendo que ele contou 40 parábolas. Mas os judeus, eles têm um conceito completamente diferente. Eles dizem que Jesus contou pelo menos 55 a 60 parábolas. O que é a parábola? A parábola é uma narração alegórica, onde os conjuntos de elementos que estão sendo citados estão invocando uma realidade superior. Porque o nome parábola, no grego é parabolê, no hebraico é machal. Machal tem o mesmo significado de parábola na nossa língua, no português, que significa, um conjunto de elementos que está sendo usado para ampliar, demonstrar uma realidade superior. Olha aí. Então, logo subentendemos que está anexado com a escatologia. Porque quando você pega a palavra escatologia, é 2 palavras gregas: escato, que quer dizer último, e logos, que quer dizer estudos, doutrinas, ensino, enfim, tudo que tange a explanação do assunto. Então observe que esta parábola, de todas as parábolas contadas por Jesus, esta é a única parábola que apresenta a humanidade em 3 tempos. Ou seja, é a única parábola onde os verbos se conjugam-se no pretérito, no presente e no futuro. Por quê? Esta parábola e o seu respectivo contexto está no versículo de número 25. A Bíblia diz que Jesus é abordado por um intérprete da lei. A Bíblia é mais específica em nos dizer que até é honrado por esse mestre da lei, Jesus. Por quê? A Bíblia diz que ele se coloca de pé, e a Bíblia também diz que ele dirige-se com honrarias, dizendo: mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? O que se deve ser feito para ser salvo? Esta é a pergunta que ele está fazendo para Jesus. Só que quando nós analisamos o contexto, nós descobrimos que esta pergunta é capciosa. É uma pergunta que já tem segundas intenções. Ele não pergunta porque está com desejo. Ele não pergunta porque está com vontade de aprender realmente o que se deveria fazer para herdar a vida eterna. Ele pergunta porque ele quer rebuscar uma falha na fala de Jesus. Mas é uma pergunta que vai nos nutrir de uma maneira extraordinária e espiritualmente também. Observe que ele responde de uma maneira muito simples. Ele vai destacar aqui, presbítero Heraldo, os 4 aspectos da lei. Ele começa dizendo: amar a Deus de todo o coração. Aí Jesus, ok, amar a Deus com sentimento, porque coração fala do sentimento. Amar a Deus de toda a alma, ou com toda a alma, ok. Então isso passa para a parte espiritual. Então a parte espiritual também tem que amar a Deus, tem que estar relacionado ao amor de Deus. Aí ele vai para o 3º aspecto e diz: amar a Deus com todo entendimento.
Observe que o terceiro aspecto já está relacionado à inteligência. Por quê? Com todo o seu entendimento. E amar a Deus com todas as forças. É o único aspecto que está no plural. Por quê? Porque aí fala de forças aquisitivas, executivas, legislativas e assim sucessivamente. Então tudo isso, todos esses aspectos estão relacionados de uma forma direta para com Deus. Mas ele faz uma ressalva. E é nessa ressalva que eu quero aplicar o meu sermão aqui. Porque ele diz assim: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Observe que ele cita os 4 aspectos da lei, mas ele faz uma ressalva: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso aqui no hebraico é chamado de verehafta lereah kamorra, que significa amar aquele que é teu inimigo, ou aquele que te faz mal, como a ti mesmo. Mas a pergunta, Jesus agora, observando bem a resposta, faz outra pergunta. Mas agora Jesus pergunta de uma maneira complexa, usando uma parábola. Porque Jesus afirma: faça isso e está tudo certo, né? Faça isso e viverás. Então ele vai perguntar para Jesus exatamente o conteúdo que eu ampliei aqui. Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Aí surge, aí nasce a mais linda de todas as parábolas. A parábola que vai nos mostrar uma humanidade antes, uma humanidade hoje e uma humanidade no dia do arrebatamento da igreja. Observe que ele diz: descia um homem de Jerusalém para Jericó, caiu na mão dos salteadores, os quais, ferindo-lhe, roubaram-lhe, tiraram tudo que aquele homem tinha e deixaram à beira do caminho semi-morto. Em outras traduções está dizendo: deixaram à beira do caminho quase sem vida. Porque aqui nós percebemos que Jerusalém aqui representa o céu. Jerusalém representa o céu. Quando nós olhamos para a explicação clássica desta parábola, logo nós subentendemos que Jerusalém representa o céu. E o céu é lugar de gozo, de paz, de bênçãos, de coroações. Essa Jerusalém aqui, que este moço desce, que a Bíblia também não faz questão de dizer o seu nome, o nome desse moço que desce de Jerusalém, essa Jerusalém aqui está falando da paz que todos nós que aceitamos a Jesus temos que ter. E aqueles que não são ainda, mas que passarão a ser, a receberão também. É a paz do céu. Não é a paz do mundo. Pastor, o mundo tem paz? Jesus disse, né? A minha paz eu vos dou, não como o mundo vos dá. A paz do mundo, ela é uma paz paliativa, momentânea. Eu tenho hoje, mas amanhã eu não tenho mais. Mas a paz de Jesus, ela é eterna, ela é duradoura, ela é significativa na nossa vida. E essa Jerusalém representa o céu. Por quê? Porque era em Jerusalém que oferecia-se o sacrifício. Era em Jerusalém que estavam os sacerdotes. Era em Jerusalém que cultuavam a Deus. E era em Jerusalém que era oferecido o sacrifício ao Senhor nosso Deus. Essa palavra Jerusalém, a etimologia dela significa lugar onde tem paz. Então o que Jesus, ou que esta parábola contada por Jesus, a primeira instância quer nos transmitir, é que nós temos que ter essa paz que nos traz alegria. Mas aí ele vai usar um segundo personagem, ou seja, ele vai usar um homem aqui que vai ilustrar
Ele usa a Jerusalém como céu, mas ele diz que um certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Quem é este homem? Este homem representa a humanidade caída, a humanidade que outrora deixou os planos e os projetos de Deus e achou por bem perder a paz de Deus. Observe que ele está descendo de Jerusalém para Jericó. Se Jerusalém representa o céu, presbítero Heraldo, e este homem caído aqui representa a humanidade, Jericó representa o quê? Lógico que Jericó tem duas grandes aplicações. Jericó, primeiramente, representa o inferno. Jericó, dentro de uma simbologia bíblica, representa um lugar de desconforto, um lugar de tormento, mas Jericó também representa o mundo e suas atratividades. Mas este homem, representando a humanidade, ele é encontrado no meio do caminho por salteadores. Estes salteadores aqui representam o diabo e os anjos, viu, cantora Cristiane? Os anjos que com ele caíram, ou seja, a terça parte dos anjos. Satanás não trabalha só, e o mundo de Satanás, o organismo dele é completamente alinhado. Eles não são aleatórios, eles trabalham todos de forma organizadas. E agora, quando nós olhamos para esse texto, para essa parábola, nós percebemos que Satanás ele está trabalhando em 3 verbos. Quais são? O diabo veio matar, roubar e destruir. A humanidade agora está à beira do caminho, sendo representada neste homem que desce de Jerusalém para Jericó. Não tem mais oportunidade salvífica, não tem mais as oportunidades espirituais e está completamente desvencilhada do projeto de Deus. Mas o que eu acho interessante, e eu quero compartilhar com vocês aqui, é que a Bíblia diz que ocasionalmente descia por aquele mesmo caminho um sacerdote. Quem esse sacerdote representa? Se Jerusalém representa o céu, este homem caído representa a humanidade, estes salteadores representam o diabo e os seus asseclas, e esse Jericó representa o mundo, mas também representa o inferno. Quem esse sacerdote representa? Este sacerdote, ele representa Moisés e a lei. Agora, o interessante é que a Bíblia diz, nesta parábola linda contada por Jesus, que este sacerdote, ele até viu o homem caído, mas não aproximou-se para ajudá-lo. Porque o importante não é ver, é se aproximar para ajudar. De longe nós não conseguimos ver as marcas, as feridas que o nosso próximo carrega, no bojo do seu sofrimento. Mas quando nós nos aproximamos daquele que está caído, precisando de ajuda, nós conseguimos ter o raio-x de Deus. E qual é o raio-x de Deus? É enxergar quando alguém está precisando de vida e de vida com abundância. Queridos, nós temos que nos atermos, porque este sacerdote, representando Moisés e a lei, ele desce. Ele está em descida para o Jericó. Mas a Bíblia também diz que no seu encalço vai descendo também um levita. O levita está descendo, o levita está dirigindo-se, seguindo os passos deste sacerdote, seguindo a caminhada deste sacerdote. Quem este levita representa? Este levita representa Samuel e a categoria dos profetas maiores e menores. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com todo esse contexto clássico dessa parábola? O que eu estou querendo dizer é que
quando brilhou uma luz no fundo do túnel para esta humanidade que estava completamente atolada no pecado, no erro, na desobediência, a única luz que brilha no fundo do túnel é a luz sacerdotal e a luz do levita. Mas ambos viviam e praticavam por aparência. Eram religiosos. Eram pessoas que eles faziam ali o culto, eles até dirigiam-se a Deus com louvor, dirigiam-se a Deus com sacrifício, mas o principal, aquilo que Jesus verdadeiramente ordenou, eles não estavam cumprindo a risco. Porque eles desceram e a humanidade continuou caída. A humanidade continuou à beira do caminho. Agora a humanidade está completamente isolada, longe de Deus, longe das promessas, longe de alcançar o raptare. Pastor, o que é raptare? Raptare é uma palavra grega que traduzida para a nossa língua é chamada de arrebatamento. Esta humanidade ela não iria ter a oportunidade de ser arrebatada. Quando nós falamos de arrebatamento, eu quero abrir um parêntese. Se você quiser comentar alguma coisa, eu paro e se eu comento eu volto de novo. Não, pode ficar à vontade. Eu quero abrir um parêntese aqui sobre o arrebatamento. Eu poderia muito bem usar uma linguagem bem escatológica acerca das últimas coisas que Jesus ministrou quando ele exerceu seu ministério terreno. Mas não é necessário. Porque se eu pedir, eu não vou pedir para você ligar a televisão, porque hoje isso está extinto. Mas se você acessar o seu smartphone, se você acessar o seu iPhone, o seu computador, o seu notebook, o seu tablet, você logo vai ver tudo isso de uma forma mais clara, tudo isso de uma forma mais contundente. Tudo aquilo que Jesus ministrou sobre guerras, rumores de guerra, pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, tudo você vai ver exatamente nesse momento se você acessar o seu telefone, o seu computador. Mas o que eu quero transmitir aqui para vocês é o que nós devemos fazer para sermos arrebatados, para sermos arrancados desta terra. Porque a palavra arrebatamento, que é o raptare de Deus, significa arrancar a força desse mundo. E eu quero fechar o parêntese aqui para voltar para o nosso assunto da parábola. Então a humanidade estava ali, ó. Eu estou contextualizando uma humanidade no pretérito. Ela estava aquém das promessas salvíficas do Senhor. Mas o interessante é que quando nós olhamos para esta humanidade no tempo passado, nós percebemos que a humanidade foi completamente desobediente, completamente ausente dos planos de Deus. Por quê? Só no livro do Gênesis, nós descobrimos e vemos o estado, a descambalência moral e espiritual desta humanidade. Quer ver um exemplo? No capítulo 3, a humanidade se torna desobediente na pessoa de Adão, que desobedece uma ordenança do próprio Deus. Quando nós caminhamos um pouco mais, só no Gênesis, no capítulo de número 4, a humanidade se torna homicida na pessoa de Caim, que mata o seu irmão Abel. No capítulo 5, a humanidade se torna promíscua. No capítulo de número 6, ela se torna indiferente. Eles só sabiam casar-se e dar-se em casamento, ao ponto do Senhor se arrepender de haver feito a humanidade. Porque isso está no Gênesis capítulo 6, se não me engano, é o versículo de número 6, que Deus se arrependeu de haver feito o homem. Então, quando nós olhamos para esta humanidade que está à beira do caminho, que foi roubada, que foi ferida, nós ficamos assim, um tanto melancólicos, preocupados, porque quem deveria ajudar, desceu, passou direto.
Quem deveria estender a mão não teve a graça, não teve não se compadeceu do homem, da humanidade que estava caída. Pastor, o senhor está querendo dizer que Moisés não salvou a humanidade? Não, Moisés não salvou a humanidade. A lei também não salvou a humanidade, muito pelo contrário, a lei ela trouxe princípios e regras que só um homem conseguiu cumprir. E esse homem é Jesus. Ele conseguiu cumprir as regras e princípios dos mandamentos de Deus, mas nenhum outro conseguiu se encaixar em tudo isso que Moisés recebera no Monte Sinai. Mas e os levitas também, nós não fomos libertos ou salvos, nem pelos profetas maiores e nem pelos profetas menores. Eu quero que vocês entendam, eu quero que vocês recebam esta palavra, porque ela é uma palavra de Deus para a sua vida. Deus está te chamando para um concerto. Deus está te chamando para um novo tempo. Deus está te chamando para uma história reformulada. Não com caneta e papel, não com o martelo do juiz, mas com o sangue do Cordeiro Santo que foi derramado na cruz do Calvário. Agora prestai atenção nisso. A humanidade está aqui, presbítero Heraldo, à beira do caminho. O senhor acredita no mundo espiritual, não acredita? Sim, o senhor é assembleiano, o senhor lê a Bíblia, então a senhora acredita no mundo espiritual. Então, nós cremos no mundo espiritual. Aqui nós temos um mestre da lei ouvindo esta parábola. Um homem que tem todo um controle didático, tem os 613 preceitos arquivados na sua memória de longo prazo, tem os 960 mandamentos. Só sobre o sábado ele tinha decorado, esse mestre da lei que fez a pergunta, 50, viu? 50 decorado e armazenado para princípio de fala, tá? Mas em todo era 1050 regulamentos que tangiam o sábado. Mas o que eu quero dizer é que isso tudo não nos rendeu a salvação. Isso não nos rendeu a graça. Mas quando tudo parecia estar perdido, este mestre da lei está assistindo Jesus contar esta parábola. Só que existem dois mundos. O mundo visível, que a fé natural me faz acreditar que existe. A fé natural me faz acreditar, presbítero Heraldo, que esse copo ele é real. Por quê? Eu estou vendo e eu estou segurando. Mas eu tenho uma fé sobrenatural. E a fé sobrenatural me faz acreditar que existe um mundo espiritual que eu não vejo, não o toco, mas ele existe. Então o diabo está olhando e também ouvindo esta parábola. Tanto o mestre da lei como no mundo espiritual há uma pergunta: e agora o que será da humanidade? Porque quem poderia e quem tinha uma autoridade para fazer alguma coisa não fez. Ele desceu. O sacerdote desce, o levita desce. Não espere ajuda do céu daqueles que estão descendo para Jericó, daqueles que estão se direcionando, daqueles que estão contra a partida do céu. Mas espere a ajuda de alguém que tem compromisso com o céu. E é isso que vai acontecer quando tudo parecia estar perdido. Quando o mestre da lei pensava que nada teria como solução para esta humanidade, a Bíblia vai apresentar outro personagem. A Bíblia não diz o seu nome. A Bíblia simplesmente destaca a sua nacionalidade ou naturalidade. Ele era um samaritano. Agora a expressiva que aparece aí é diferente da expressiva que aparece do sacerdote e do levita, porque o sacerdote descia, o levita descia, mas a Bíblia diz assim: e ia de viagem, oh glória a Deus, um samaritano, outro glória a Deus. Talvez você ainda não conseguiu entender. Permita-me trocar essa moeda maior por uma menor. O sacerdote desce,
Moisés passou e não deu um jeito na humanidade. A lei passou e não pôde salvar a humanidade. Os profetas passaram, tanto os maiores como os menores, não conseguiram dar um jeito, não conseguiram salvar a humanidade. Mas a Bíblia diz assim: ia de viagem um samaritano. Se Jerusalém representa o céu, este homem caído representa a humanidade. Jericó representa o inferno, o mundo e suas atratividades. E se esses salteadores representam o diabo e a terça parte dos anjos que com ele caíram, senhoras e senhores, quem este samaritano representa? Jesus. Jesus é o nosso bom samaritano. Olha que ele não está de descida, a expressão que aparece é ia de viagem. E se a expressão ia de viagem aparece na parábola, implica que ele está subindo. Ele está na contramão do sacerdote, ele está na contramão do levita. Por quê? Quem está subindo tem características diferentes daqueles que estão descendo. Porque os que estavam descendo viram o homem caído, mas não se aproximaram para ajudar. E este samaritano, ele estava indo de viagem. Quando você vai fazer uma viagem, cantora Cristiana, o que é que você faz? Organiza a mala, coloca o perfume, coloca todos os apetrechos que vão ser necessários durante esse período que você vai estar viajando. Então a mala estava preparada, ele estava em viagem. Gente, isso aqui é extraordinário. O sacerdote estava indo para o culto, o levita também. E esse camarada aqui, segundo a parábola contada por Jesus, ele estava indo de viagem, mas ele desfez a mala. Ele desarrumou a mala. Por quê? Jesus está nos convidando para um plano específico de Deus. O centro da vontade de Deus, não se ofendam com isso, não é cantar, não é simplesmente pregar. O centro da vontade de Deus é ajudar verdadeiramente quem precisa de ajuda. Mas eu não estou falando de uma ajuda financeira, eu estou falando de uma ajuda espiritual. Uma ajuda espiritual. Não podemos ser crentes de aparência. É claro que em algum momento da nossa vida, ou em algum aspecto da nossa vida, vão encontrar diversas falhas, mas esta falha do sacerdote, do levita, nós não podemos ter como aqueles que têm características de quem estão subindo para o céu. Presbítero Heraldo, é interessante isso. Ele está de viagem, mas resolveu desfazer a mala para ajudar alguém. Será que nós estamos desfazendo a nossa mala do orgulho para ajudar alguém? Será que nós estamos desfazendo a nossa mala da presunção para ajudar alguém? Será que nós estamos preocupados apenas com o nosso umbigo, com a nossa família? Será que nós estamos realmente anexados no projeto de Deus, ou nós estamos vivendo de aparência? Ou nós estamos pregando um evangelho apenas com verbalizações e não com ações? Mas o que eu convido você é a praticar este evangelho, porque é este evangelho prático que vai nos conduzir à salvação e também vai ajudar muitas pessoas a chegarem lá. Observe, para nós darmos aqui a conclusão deste sermão. Depois que ele se aproximou, agora eu vou interagir com o nosso presbítero Heraldo, porque ele conhece bem o texto. Depois que ele se aproximou, o que é que ele viu? As feridas. As feridas, presbítero Heraldo? Foi. Por que ele viu as feridas? Porque ele se aproximou. Porque o sacerdote não conseguiu ver as chagas, as feridas? Porque de longe é muito fácil julgar os outros. Quer ver difícil julgar alguém? Quer ver ser difícil julgar alguém? É quando você se aproxima e percebe que essa pessoa tem uma necessidade. Agora entenda uma coisa: tudo isso está relacionado ao plano de salvação. Porque foi essa a pergunta que o mestre da lei fez. Agora, ele viu as feridas, ele só viu e foi embora, ou ele teve uma atitude de imediato? Olha a característica do cidadão do céu aí.
Quando ele vê as feridas, cantora Cristiane, ele logo vai envolvê-las em uma atadura. Ele vai cobri-las. Nós temos que entender que o nosso chamado, Jesus nos vocacionou para cobrirmos esta ferida, ou essas feridas que está no plural. Ali fala das nossas fraquezas, debilitações, todos nós a temos. Mas não é o nosso papel expor a fraqueza dos outros. Muito pelo contrário, nós temos que envolvê-los com a misericórdia de Deus. Sabe o que a Bíblia diz? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidas, porque as misericórdias do Senhor são eternas. Agora veja só, depois que ele envolveu, depois que ele atou-lhe as feridas, ele também tem uma segunda atitude. E qual é, meu presbítero? Ele vai aplicar azeite. O azeite, ele é um símbolo autêntico do Espírito Santo. Nós temos que convidar o Espírito Santo para participar dia a dia na nossa vida. Não só no culto. Eu não concordo com essa regra que implantaram de um tempo para cá. Eu vou à igreja para me ser cheio. Eu vou à igreja para me sentir. Eu vou à igreja para me participar do culto. Sabe onde o cordeiro era preparado? Era em casa, não era no templo. Porque é em casa que se prepara o cordeiro para levar ao templo. Então seu culto ele tem que ser preparado em casa. Agora permitam-me voltar para o assunto da volta de Jesus. Observe que quando ele aplica o azeite, em sequência ele aplica o que mais? O vinho. É isso aqui que eu quero explanar de uma maneira mais ampla. O vinho, ele representa a alegria. Ok, amém. Agora, nesse contexto aqui, não retrata apenas da alegria. O vinho aqui simboliza o sangue de Jesus Cristo, o sangue do Imaculado, o sangue daquele que não teve erros, não errou, aquele que nos garantiu o direito de salvação. Agora entenda uma coisa, lá no culto de Santa Ceia, o vinho representa o quê? O sangue de Jesus. E é exatamente este sangue que nos deu direito de salvação. Mas aí quando ele aplica o vinho, a Bíblia diz que ele tem outra atitude. E qual é essa outra atitude? Depois que o moço estava enfaixado, depois que ele havia recebido o azeite, a anestesia do azeite, depois que ele tinha recebido ali o vinho, que o vinho já foi provado cientificamente que vinho cicatriza feridas. Ele recebeu ali o vinho para poder ajudar na cura, na cicatrização das feridas. Este samaritano, este anônimo, esse sem nome, mas que tem compromisso com o reino e com os céus, ele o colocou na sua cavalgadura. Tanta gente brigando por uma oportunidade, mas o reino não é para se brigar por uma oportunidade, é para se brigar por uma alma que está sofrendo lá fora. Este é o papel da igreja, esta é a função eclesiástica desta igreja, e nós temos que entender que ele está voltando, e se nós cremos que ele está voltando, chegou a hora de pararmos, de brincarmos, chegou a hora de agirmos com sinceridade na obra do Senhor Jesus. Agora entenda, depois que ele coloca ele na sua cavalgadura, ele vai se dirigir para um lugar, presbítero Heraldo. Como é o nome desse lugar? Estalagem. Onde é a estalagem? Cristiane, a pergunta que não quer calar é: onde é essa estalagem? Mas o mais interessante é que quando ele chega na estalagem, ele tira 2 denários, porque um denário equivale a uma diária de um camponês. Então, se ele tira 2 diárias de um camponês. Mas agora ele vai lá no hospedeiro, que não é o Espírito Santo,
Muitos dizem, o hospedeiro é o Espírito Santo. Não, o hospedeiro não é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele não recebe pagamento para cuidar de nós. O Espírito Santo não recebe nenhuma questão monetária de pagamento para poder cuidar, para poder nos encher. O Espírito Santo, ele vem onde é convidado, onde o convidam. Este hospedeiro aqui são exatamente aquelas pessoas que estão na estalagem, que já se comprometeram em cuidar dessas vidas que chegam machucadas, feridas, emocionalmente, espiritualmente. Esses são os hospedeiros. Você, líder de jovem, é um hospedeiro de Deus. Você, líder do círculo de oração, é uma hospedeira de Deus. Você, pastor congregacional, é um hospedeiro de Deus. Todos os que estão trabalhando na obra de Deus, cuidando das almas que Deus colocou nas suas mãos, são hospedeiros de Deus. A senhora é uma hospedeira de Deus, porque foi chamada para exercer o ministério da adoração, do louvor. Você é um hospedeiro de Deus, Heraldo. Você foi chamado para cuidar de vidas. Por mais que às vezes a gente pensa que não, mas todos nós temos que ter esta vertente na nossa vida, no nosso ministério, cuidar daqueles que... Eu fui cuidado um dia, e você? Fui cuidado também. Alguém não cuidou de você? Alguém cuidou de mim. E você está hoje aqui porque alguém? Me cuidou. Porque um hospedeiro cuidou de você. Cuidou de mim. Então, quando ele coloca lá, ele paga quantos denários? 2 denários. 2 denários. Olha a escatologia entrando em prática. Ele paga 2 denários. Eu quis falar da escatologia só nessa parte, porque é muito importante para esses últimos momentos da igreja na terra. Quando ele paga 2 denários, ele deixa uma ressalva. Tá? A ressalva na parábola. Ele diz, e se tu gastares alguma coisa com ele, este pronome ele aplica-se ao moço que está ferido, ao rapaz que ele pegou na beira do caminho, à humanidade que está sofrendo, à humanidade que estava longe de Deus. Se tu gastares alguma coisa com ele, eu te pagarei quando eu voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. 4 coisas são inevitáveis. A primeira coisa que é inevitável, pastor, o que é inevitável? Inevitável é aquilo que vai acontecer, você querendo ou não. Inevitável é isso. A primeira coisa que é inevitável, o imprevisto. Você organiza uma viagem, adoece alguém, morre alguém, alguém é acidentado, então automaticamente você tem que cancelar a viagem. Isso é um imprevisto. A segunda coisa que é inevitável, o erro. Todos nós erramos, do acadêmico ao leigo. Todos nós erramos, do auxiliar ao pastor. Todos nós erramos, porque o erro, ele é um dom gratuito do homem. Ele é um dom que nós já nascemos com ele. Agora, a terceira coisa que é inevitável é a morte. Todos nós vamos morrer. Ninguém nasceu para virar pedra. Oxalá que nós não passamos. Oxalá que ninguém aqui passe pela espada da morte. Sejamos arrebatados, né? Paulo, no contexto dele, na época dele, ele tinha certeza que ele ia ser arrebatado. Ele conta isso em uma de suas epístolas, né? E nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Agora preste atenção numa coisa. Essas 3 coisas inevitáveis que eu citei são terrenas. São atributos que estão ligados ao homem. Mas a 4ª coisa que é inevitável, a 4ª coisa, suponhamos que essas 3 não venham a acontecer, que é impossível, mas suponhamos que elas não venham a acontecer. Presbítero Heraldo, a 4ª não falha. A 4ª vai acontecer, que é o arrebatamento da igreja. Porque quem disse isso foi Jesus. E o que Jesus fala, ele cumpre. O que Jesus promete, ele realiza. Quando ele coloca o homem lá, quando ele coloca o homem ferido na hospedaria, que ele paga, que ele deixa a ressalva, ele vai embora. Aí eu te pergunto, a Bíblia diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos. É, presbítero?
Está escrito, né? Está escrito, então, isto implica que 2 dias para Deus é como 2000 anos. Olha a escatologia aí. 2000 anos para Deus é como 2 dias. E 2 dias para Deus é como 2000 anos. Quantas diárias? Quantas diárias este samaritano pagou por este homem ferido? 2 diárias. Então 2 dias são 2000 anos. Em que ano nós estamos? 2025. 2025. O que eu quero dizer com propriedade, baseando-me nas escrituras sagradas, é que ele está voltando. Por que ele está voltando? Porque a diária acabou. O tempo da diária se extinguiu. Pastor, e por que ele não voltou? Por conta dos acréscimos. Ele disse: olha, se tu gastares alguma coisa a mais, além da diária, das 2 diárias, não se preocupe, não vou pagar 3 diárias, só vou pagar 2. Mas se tu gastar alguma coisinha a mais, não se preocupe não, que isso aí você não vai perder. Eu te pagarei quando eu voltar. Ele vai voltar. Sabe quantos versículos na Bíblia fala da volta, da vinda de Jesus? 2500. Sabe quantos tem só no Novo Testamento? 300 vezes a Bíblia vai falando que ele vai voltar. A Bíblia está pregando que ele vai voltar. E esta temática de hoje, ela tem que ficar inoculada no seu coração, guardada, intrínseca. Por quê? Ele vai voltar. Agora que ele vai voltar, disso eu tenho certeza. A pergunta é: como nós estamos? Em que contexto nos encontramos? Para que quando ele voltar, nós estejamos encaixados, enquadrados nesse grupo que está subindo. Presbítero Heraldo, eu não quero ficar não. Eu quero ir lá para as bodas do Cordeiro. E eu quero dizer aqui, encerrando a minha fala, que querendo o diabo ou não, que aceitando os cientistas ou não, crendo os filosóficos ou não, acreditando na tese do arrebatamento, os teólogos de plantão que não creem ou não, eu quero dizer que Jesus vai voltar. E não tem lei da gravidade. É como o hino que foi cantado agora há pouco. Nem a lei da gravidade impedirá. Porque ele vai voltar. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Ele vai voltar. Glória a Jesus. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Uma palavra bem explanada. Uma palavra bem explicativa para mim, para a gente que está aqui no programa, e principalmente para você que está aí do outro lado. Este é o objetivo da mesma: fazer com que você entenda que Jesus está voltando, não é isso? Ele quer te salvar, ele quer dar a oportunidade de você chegar aos céus. Então você que está aí do outro lado, procura uma igreja, vem para a casa do Senhor, porque ele te ama. E como o pastor frisou muito bem, ele foi, não é? Mas ele vai voltar. Quando ele vai voltar? Não sabemos, só sabemos que está perto. A Bíblia fala em Hebreus 10:37, porque mais um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. Ele vai voltar. A Bíblia fala em Mateus 24, versículo 27, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Além de ele estar voltando, vai ser muito rápida a vinda de Jesus. E Paulo mesmo, como o pastor falou das suas epístolas, Paulo fala em Coríntios, primeira carta de Coríntios 15, versículo 52, que vai ser no momento, no abrir e fechar de olhos, ante ao som da última trombeta. Ele está voltando para nos levar para o céu de glória. E o que você tem que fazer, meu amigo que está aí do outro lado, é o que está escrito em Mateus capítulo 3, versículo 2, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus ama muito você, e o privilégio dele é te dar a oportunidade de salvação, porque ele virá, não é isso? Jesus está voltando. Ele mesmo disse em João 14, né?
não se turbe os vossos corações. Credes em Deus, mas credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se vocês se prepararem também, eu voltarei de novo e levarei vocês para mim mesmo. O lugar que ele preparou foi na cruz. Jesus teve que morrer para que este lugar esteja pronto, para que esse lugar nos acomode, para que este lugar nos guarde para a eternidade. Ele teve que morrer na cruz do Calvário. Presbítero Heraldo, isso é muito forte, dá para a gente falar aqui 3 horas de relógio só sobre a vinda de Jesus, mas nós temos que respeitar o tempo do programa e Deus é maravilhoso. Glória a Jesus. Eu deixo mais um versículo para você, como o pastor falou, se for falar da vinda de Jesus, a gente vai continuar falando, mas você que está aí do outro lado, Mateus 25, versículo 13 diz: vigiai, pois não sabeis nem o dia e nem a hora em que há de vir o Filho do Homem. Ele está voltando. Prepare-se para você ser alcançado pela essa misericórdia de Deus e ter o privilégio de morar no céu. Glória a Jesus. Então é isso, pessoal. Vamos encerrar esse programa, mas vamos ouvir mais um louvor com a cantora Cristiane Matos, que está aqui com a gente. Aleluia. Glória a Deus. Prepara-te, ó igreja, o tempo está findando. Tudo já nos mostra que Cristo está voltando. Os sinais são muitos, evidentes, podem ver. Quem é sábio observa tudo acontecer. Reino contra reino, é nação contra nação. O mundo está seguindo em passos para destruição. Grandes terremotos, fomes, pestilências, aumento do pecado, frieza no coração. Porque o conceito de pecar está banido da mente de muitos que ainda pensam que estão vivos. Certo fica errado e errado fica certo. Querem confundir a igreja do arrebatamento, mas quem é lavado pelo sangue de Jesus não se contamina, tem as marcas lá da cruz. Guarda o que tens pra que ninguém venha roubar. A coroa que no céu preparado já está. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus te chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Santifica a igreja, porque está chegando o fim. Brevemente uma notícia este mundo vai ouvir. Um fenômeno inédito, que foi que aconteceu? Sabe aquele povo barulhento desapareceu? Foi o arrebatamento, Jesus Cristo levou muita dor e desespero para quem aqui ficou. Mas enquanto o mundo está chorando lágrimas de mel, a igreja está recebendo o galardão no céu. Ó igreja, olha um pouco mais, vigie um pouco mais. Não pare de clamar, não pare de pregar, que a qualquer momento a trombeta vai tocar. Ó igreja, olha um pouco mais. Ó igreja, vigie um pouco mais. Não pare de clamar, não pare de pregar, que a qualquer momento a trombeta vai tocar. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus, para todo sempre. Estamos chegando ao final de mais um programa Âncora da Esperança. Louvamos a Deus pela vida do pastor Sidney Oliveira, a cantora Cristiane Matos, que esteve com a gente juntos, adorando ao Senhor Jesus. Não é isso? E ela encerrou com esse louvor abençoado. Igreja, vigie, ore, porque Jesus está voltando. Pastor Sidney, suas considerações finais. Presbítero Heraldo, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade maravilhosa de estar aqui junto com vocês novamente, e quero também deixar aqui as minhas considerações
a missionária Alzira, o pastor Hamilton, e muito obrigado também pela companhia aqui da cantora Cristiane, que Deus continue lhe abençoando. E a mensagem foi pregada, agora a semente foi germinada, foi semeada, agora ela vai germinar, e essa germinação é que vai levar à salvação daqueles que creem. Muito obrigado, Deus abençoe. Cantora Cristiane também, suas considerações finais. Amém. Quero agradecer também o convite feito pela missionária Alzira, o nosso pastor presidente, né? Quero dizer que essa iniciativa desse programa, vidas estão sendo impactadas através deste programa. E agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade de estar louvando a Ele. Amém. Glória a Jesus. Deus abençoe, pastor Sidney Oliveira, cantora Cristiane Matos. Queremos louvar a Deus pela vida da irmã Andreane Monteiro, que está ali nos bastidores. Deus seja louvado pela vida dela e toda a sua família, em nome de Jesus. Pastor Sidney pode estar orando, encerrando, e lembrando que, como já foi mencionado várias vezes, o nome dos mesmos, esse é um trabalho idealizado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missão, em Canaã dos Carajás, pastor José Amilde Amarante, missionária Alzira. Um trabalho que todos os sábados vai ao ar aqui no YouTube, nesse canal Âncora da Esperança. Para orar, presbiteriano? Pode orar, pastor. Vamos orar agradecendo a Deus por tudo, né? Senhor Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito para conosco, nesse momento tão maravilhoso que nós tivemos a oportunidade de sentir a tua presença. Neste momento agora eu te peço em prol dos internautas, daqueles que estão, Pai, assistindo este programa agora, que o Senhor continue abençoando e que a tua bênção alcance ele maravilhosa e que eles possam ser salvas na pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré. Deus, eu te louvo pela vida do presbítero Heraldo, pela vida da cantora Cristiane, pela vida da Andriane, pela vida dos nossos presidentes. Abençoa este campo de uma maneira abundante, é o que eu te peço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Deus abençoe e até o próximo sábado, se Deus nos permitir. Fique na paz.